Em 1921, em meio à guerra travada pelo governo mexicano com grupos de católicos, um homem colocou um vaso de flores suspeito na Basílica de Guadalupe, bem aos pés do altar. Apenas um objeto conseguiu salvar-se das chamas, da fumaça e da destruição causada pela bomba: o manto com a imagem da Virgem de Guadalupe. Conta a história local que esta imagem foi impressa pela própria Virgem Maria de Guadalupe em dezembro de 1531, como prova milagrosa de sua aparição para o índio Juan Diego no monte de Tepeyac, nos arredores da antiga cidade do México. Desde então, homens da fé e homens da ciência discutem sobre sua origem. A imagem da Virgem de Guadalupe teria sido uma criação divina ou a obra-prima de um pintor? Virgem de Guadalupe, entre a fé e a razão. Para milhões de católicos, a imagem da Virgem de Guadalupe é a materialização de um milagre e objeto de veneração. Todos os anos, cerca de 15 milhões de fiéis vão em peregrinação até o templo onde se encontra esta imagem para prestar cultos a Nossa Senhora, Rainha do México e Imperatriz da América. Esta imagem e a do Santo Sudário em Turim são as únicas consideradas de origem divina pela Igreja Católica. Uma das preocupações centrais da Igreja tem sido preservá-las dos danos que podem sofrer através do culto de seus fiéis. Ao longo de seus quase 500 anos de história, a imagem de Guadalupe foi exposta em 7 templos construídos nas encostas do Monte Tepeyac. Também foi levada em procissão, em diversas ocasiões, até a Catedral da Cidade do México para aliviar inundações, terremotos e epidemias. E no século passado, foi escondida durante 3 anos em uma parede, atrás de um armário, para protegê-la de possíveis ataques. Em 12 de outubro de 1976, a imagem foi transportada em procissão solene desde a antiga basílica, na qual esteve guardada durante mais de 250 anos, até a basílica atual, nas encostas do Monte Tepeyac. E aí está, em las puertas mismas de su nueva casa, Nuestra Señora. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! No coração da nova basílica, foi construída uma câmara de segurança similar à de um banco, onde se exibe a imagem protegida por acrílico blindado e colocada dentro de uma cápsula para protegê-la do ar e da poeira. Esta imagem, que milhões de pessoas no mundo consideram sagrada, é praticamente inacessível. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de vê-la de perto. Falar da Virgem de Guadalupe é falar de fé, de paixão religiosa. Como se originou esta veneração pela Virgem? O que aconteceu em 1531 no Monte Tepeyac? O documento que relata com maiores detalhes as aparições da Virgem de Guadalupe ao índio Juan Diego é o Nicán Mopogua, um texto escrito em uma língua mesoamericana, o Nahuatl, provavelmente em 1556. Segundo Nicán Mopogua, no dia 9 de dezembro de 1531, Maria, Mãe de Deus, apareceu ao índio Juan Diego no Monte Tepeyac, pedindo que fosse construído um templo no local onde havia aparecido. Juan Diego contou o ocorrido para o arcebispo primaz do México, Frei Juan de Zumárraga, que exigiu provas da aparição. Quando Juan Diego contou a resposta do bispo à Virgem, esta pediu que ele cortasse algumas rosas que encontraria milagrosamente no alto do monte e as levasse a Zumárraga. Juan Diego retornou ao bispo e relatou o acontecido.
Como prova, estendeu seu avental, deixando cair as rosas e exibindo a imagem da Virgem de Guadalupe impressa no tecido. O relato da aparição da Virgem de Guadalupe a Juan Diego tem sido tema de um grande debate. Algumas pessoas desejam provar que a aparição foi um milagre e que a imagem que se venera em Tepeyac é uma obra divina. Outras afirmam que não há evidências suficientes que permitam confirmar a aparição e atribuem a criação da imagem a um pintor espanhol do início da época colonial. O debate se estende à origem do próprio relato, o Nicam Mopogua. Nicam é um advérbio que significa aqui. Mopoa é o verbo contar. Foi escrito por um índio em meados do século XVI. E narra a vivência de seu povo a respeito da aparição da Virgem. O Nicam Mopogua é atribuído a Antônio Valeriano, um aristocrata indígena erudito e governador da cidade do México. Estima-se que o documento tenha sido escrito entre 1560 e 1570, 30 anos depois da aparição da Virgem. O Nicam Mopogua deveria ser um documento mais do que suficiente para provar as aparições, porque foi escrito com tantos detalhes, com tanto cuidado, que parece impossível que possa ter havido uma falsificação posterior. Javier Nogués, historiador do Centro de Estudos Históricos do Colégio Mexicano, dedicou mais de 15 anos à investigação dos documentos históricos sobre a Virgem de Guadalupe. É o documento mais importante, o mais extenso e que se converteu no que eu chamo de versão oficial. Não é a única, mas é a versão oficial. Mas é um documento que, lamentavelmente, ainda não sabemos sobre sua origem. Sem dúvida, alguns pesquisadores mexicanos e estrangeiros consideram que é um documento que foi escrito depois da segunda metade do século XVI. Se supomos ou se aceitamos o fato de que a aparição aconteceu em 1531, creio que um documento escrito tantos anos depois não pode ser considerado um documento histórico. Ainda que o documento original do Nicam Mopogua jamais tenha sido encontrado, sabe-se que foi publicado pela primeira vez em 1649. Se havia ocorrido um acontecimento tão importante em 1531, por que os documentos históricos desapareceram por mais de 100 anos? Durante esse período, conhecido como Século do Silêncio, as menções a respeito das aparições foram escassas. Ora, esse silêncio foi apenas o silêncio espanhol, não o silêncio dos índios. Mas as pessoas que o qualificam assim têm uma mentalidade racista. Porque não foram os missionários que falaram. Os índios falavam, isso é certo, mas quem presta atenção a eles? Outro elemento que contribui para aumentar as dúvidas sobre o século do silêncio é a inexistência de qualquer depoimento do bispo Zumárraga, a testemunha principal do milagre. Era de se esperar, por exemplo, que Zumárraga, o arcebispo primaz do México, tivesse deixado pelo menos uma oração, uma frase, um pequeno manifesto, no mínimo um documento que fosse, uma vez que ele é um dos personagens principais que aparecem no Nicam Mopogua. Mas não temos absolutamente nenhuma notícia do Frei Juan de Zumárraga a respeito das aparições. Não temos tudo o que foi mencionado ou aquilo que Zumárraga escreveu. Mas constam 2 exemplos. Casos de que ele escreveu algo. No final do século XVII, um padre viu um bispo, José Alguerra, que estava lendo as crônicas de Zumárraga. No século XVIII, um outro padre em Vitória, na Espanha, no País Basco, declarou que teve em suas mãos uma crônica de Zumárraga das aparições. Ambas se perderam. Em 1995, enquanto o sacerdote jesuíta Javier Escalada reunia informações e documentos para compilar uma enciclopédia de Guadalupe, uma descoberta inesperada parecia gerar um impasse sobre o século do silêncio. E logo nós encontramos uma coisa na qual nossos olhos não podiam acreditar. Um documento pequeno,
escrito em pele de animal, possivelmente pergaminho, no qual contava tudo sobre as aparições com tanta precisão. A descoberta desse documento causou uma grande alegria em todos os que tiveram o privilégio de estar perto dele, porque parecia ser a pedra fundamental a respeito da grande discussão entre os anti-aparicionistas e os aparicionistas, que, como se sabe, centrava-se na ausência de documentos do século XVI. No documento, batizado de Códice 1548 ou Códice Escalada, foi levado para o Instituto de Física da Universidade Nacional Autônoma do México para ser submetido a estudos que comprovassem a sua autenticidade. O problema em si era complicado do ponto de vista técnico e científico, porque, por um lado, precisava-se fazer uma caracterização o mais quantitativa possível, sem causar danos à amostra. Então decidimos formar um grupo interdisciplinar que incluía historiadores, restauradores, químicos, físicos e engenheiros que abordaram, sob uma perspectiva multidisciplinar, um problema específico a fim de obter informações quantitativas sobre este documento. O códice foi submetido a um estudo de espectroscopia para determinar a composição física e química do suporte e das tintas com as quais foi escrito. Além disso, utilizou-se uma técnica nuclear chamada de PIXI, ou emissão induzida de raios-X. Esta técnica, que permite quantificar de maneira exata os elementos que compõem uma amostra, em geral é realizada a vácuo. Para esse estudo, os cientistas mexicanos tiveram de adequá-la, pois submeter o Códice de 1548 ao vácuo teria significado a sua destruição. É muito difícil garantir, em 100%, uma datação de mais de 450 anos. A maior dificuldade aqui, as dúvidas, se me permitem chamá-las assim, estavam no fato de que a composição das tintas e o tipo de papel que foram usados eram iguais aos utilizados durante o vice-reinado. O físico Manuel Castanho, coordenador da equipe de investigação, entregou os resultados. Todas as técnicas que utilizamos indicam que, de fato, o códice em seu conjunto é muito provavelmente original das datas a ele atribuídas no século XVI. O único ponto, não de dúvida, mas para uma discussão interessante, é o fato de que tanto a assinatura do Frei Bernardino de Sahagún como a data em si são diferentes do restante do documento. O Frei Bernardino de Sahagún, um dos grandes franciscanos do século XVI, chegou ao México imediatamente depois da conquista espanhola. Sahagún aprendeu o nahuatl e converteu-se em grande perseguidor das idolatrias dos índios, ainda que em cerimônias cristãs. As menções que faz ao culto da Virgem Maria de Tepeyac em sua obra mais importante, A História Geral das Coisas da Nova Espanha, são negativas. Então, a presença de sua assinatura no Códice de 1548 levantou várias dúvidas sobre a sua veracidade. O Frei Bernardino de Sahagún, na segunda metade do século XVI, impugnou o culto à Nossa Senhora, que já estava muito presente em Tepeyac naquela época. O certo é que o fato de encontrar a presença de uma assinatura de Sahagún em um documento que fala sobre a Virgem de Guadalupe, sem dúvida gera uma contradição. Ficava então a dúvida: seria realmente a assinatura de Sahagún ou uma falsificação? Uma cópia do documento foi enviada a Charles Edible, da Universidade de Utah, especialista no Frei Bernardino de Sahagún, que emitiu um parecer informal a respeito. E ele disse que, na sua opinião, a assinatura presente neste documento poderia, sim, ser do padre Sahagún. Para algumas pessoas, o Códice de 1548 pôs fim ao chamado Século do Silêncio e às dúvidas a respeito da documentação histórica. Este é um documento
que corrobora com muita força a veracidade das aparições, porque é um documento elaborado em 1548, quer dizer, apenas 17 anos depois das aparições. Existe quem coloque em dúvida a validade do documento devido à maneira e ao momento em que o Códice de 1548 veio à luz. Desde o princípio já surgiram algumas suspeitas sobre como isso foi feito, sobre a origem e sobre quem estava de posse desse documento, por que o guardaram por tanto tempo, por que apareceu de repente, por que ainda não temos dados adicionais sobre sua origem, por que ele ainda não foi exposto ao público. Enquanto continua o debate sobre a documentação, fiéis e religiosos sustentam que existe uma evidência irrefutável do milagre. O poncho de Juan Diego. Muitos têm sido os estudos realizados neste tecido, desde o material de que foi feito até os pigmentos utilizados. Os resultados obtidos surpreenderam muita gente e levaram a discussão a outras direções. Desde o século XVII, a imagem da Virgem de Guadalupe tem sido submetida a diversos estudos realizados por pintores, restauradores e cientistas. A insistência do arcebispo do México para que fosse aprovada uma liturgia exclusiva para Guadalupe, no dia 12 de outubro, deu início em 1666 e depois, em 1723, a uma série de estudos sobre a imagem da Virgem de Guadalupe. A Sede Apostólica, em Roma, solicitou que se demonstrasse que a imagem da Virgem era realmente sobrenatural. Nas duas ocasiões, a Igreja mexicana chamou cientistas e pintores para opinar a respeito. Os especialistas ficaram surpresos com o que viram. Os pintores começaram a dizer que não conheciam nenhuma outra pintura que tivesse as características desta, que um tecido sem preparação alguma, tão rude como um poncho, sem nenhuma coesão, pudesse ter sido pintado. Segundo o relato local, a imagem da Virgem de Guadalupe foi plasmada no poncho de Juan Diego. Este poncho, ou avental, é uma espécie de capa usada pelos indígenas para cobrir-se ou carregar coisas. Ele é feito com uma fibra extraída do maguey, uma espécie de sisal abundante no México que se caracteriza pela dureza e resistência de suas fibras. A técnica de fabricação destas capas hoje é igual àquela utilizada há 500 anos. A textura e o material com o qual foi fabricada a tela que se encontra na Basílica, hoje em dia, também tem sido motivo de controvérsia. É um poncho, mas um pouco mais fino, nada muito comum. É um tecido, uma tela, que tem uns 11 fios por centímetro quadrado, bastante compacta, bem urdida, mas gasta em algumas partes. Uma tela ruim para uma pintura. Em 1981, o restaurador José Sol recebeu do então abade da Basílica de Guadalupe uma tarefa delicada: trocar o sistema de suporte da tela da Virgem. Isto permitiu a ele conhecer de perto o material com o qual a capa foi tecida. Definitivamente não é uma fibra dura. As fibras duras vêm de plantas do tipo maguey e são realmente duras. Mas a fibra de cânhamo é muito mais macia e tem uma aparência mais próxima do linho. A cor é marrom clara e sua textura, o toque e todo o resto nos leva a indicar que é cânhamo. Independente da fibra com a qual a capa foi tecida, é necessário preparar a superfície para pintar uma tela ou painel, a fim de que o pincel deslize com facilidade. Naquela época, o mais comum era o carbonato básico de chumbo, conhecido como branco argentino,
com um adesivo à base de colas, aos quais em algumas ocasiões podia-se agregar óleo de linhaça quando se pretendia pintar óleo. Sem dúvida, nas investigações de 1723, assim como naquelas de 1666, os pintores mais destacados da colônia inclinaram-se à hipótese de um milagre. Quando Miguel Cabrera fez um estudo da imagem da Virgem, confirmou que a tela não tivera preparação prévia. Miguel Cabrera, o grande pintor mexicano, o que mais copiou a Virgem de Guadalupe, teve... e os homens de fé. Dois pesquisadores norte-americanos iniciaram no fim dos anos 70 uma série de estudos da imagem da Virgem de Guadalupe. Os resultados surpreenderam todos. Em 1978, George Brand Smith, da Universidade de Pensacola, na Flórida, fez a si mesmo uma pergunta que teria um desfecho inesperado. Existe alguma coisa parecida com o sudário de Turim em outro lugar do mundo? Foi assim que o professor Smith interessou-se em submeter a capa de Juan Diego a estudos similares aos realizados até então no sudário de Turim. Smith decidiu ir ao México em busca de uma autorização para isso. Depois de 3 dias de espera, foi recebido pelo Monsenhor Henrique Salazar, diretor do Centro de Estudos de Guadalupe. Eu estava trabalhando aqui quando chegou um norte-americano, John Smith, e me informou que pensava que poderia fazer os estudos com infravermelho e me pareceu perfeito. A fotografia infravermelha é uma técnica comum utilizada pelos restauradores de arte como um instrumento de análise e avaliação de diferentes aspectos de uma obra. Podemos afirmar que ela pode ser utilizada para descobrir algum esboço que esteja coberto, algum desenho, alguns arrependimentos da obra. Mais ou menos este seria seu uso, muito a grosso modo. O então abade da Basílica, Guillermo Schulenburg, não colocou nenhum obstáculo para que a imagem fosse fotografada com filme infravermelho, mas a pesquisa deveria ser adiada para depois da visita do Papa João Paulo II ao México, em 1979. Smith procurou o hoje falecido Philip Serna Callahan, da Universidade do Kansas, com quem havia trabalhado com radiações infravermelhas. Callahan aceitou o convite de Smith para realizar a pesquisa em conjunto e, em maio de 1979, apresentaram-se na nova Basílica de Guadalupe. Os pesquisadores tinham 3 preocupações. Existiria um esboço por baixo da imagem? As cores permaneciam sem degradação alguma? Teria o tecido uma preparação prévia? Nós queríamos comprovar se aquelas veneráveis afirmações tinham uma base factual e se poderiam ser confirmadas através da observação direta ou, se fosse o caso, que fossem desmentidas. O pessoal autorizado da Basílica deu a eles 2 opções para realizar o estudo. A primeira, com câmeras de televisão ou cinema. A segunda, com fotografia fixa. O privilégio que isto significava os levou a aceitar esta segunda alternativa. Se utilizássemos câmeras de televisão ou câmeras de cinema e ficássemos satisfeitos com imagens estáticas, eles permitiriam que nós entrássemos na câmara de segurança. Então a decisão foi fácil. Mesmo que eu não soubesse que aquela câmara provavelmente jamais havia sido aberta antes, a não ser durante a instalação, que ninguém havia tido permissão para observar a imagem sem a retirada do vidro desde os anos 40 ou 50. Mesmo assim, eu ainda diria na mesma hora que nós queríamos entrar, e foi isso que pudemos fazer. A autorização para entrar na Câmara estava condicionada a fortes medidas de segurança. Poderiam iluminar a imagem com luzes artificiais apenas se isso não elevasse a temperatura da Câmara.
Não podiam aproximar nenhum objeto a menos de 8 centímetros da imagem. Teriam de trabalhar no horário em que a basílica encontrava-se fechada e, em hipótese alguma, poderiam tocar na tela. Chegue mais perto que quiser, mas não toque nela. Eu fiquei a 1 centímetro dela. E observamos cuidadosamente. Das 9 da noite às 3 da manhã de 8 de maio de 1979, Smith e Callahan tiraram 40 fotografias infravermelhas da imagem da Virgem de Guadalupe. Uma primeira conclusão foi que a Virgem, seu vestido e seu manto haviam sido plasmados em um mesmo momento diretamente sobre o tecido, sem preparação alguma. Os pigmentos utilizados eram desconhecidos e a origem da imagem era inexplicável. Conclusões que confirmavam os resultados obtidos em pesquisas anteriores. Mas, sem dúvida, foi a segunda parte de suas conclusões que criou uma grande polêmica. Eu acredito que Callahan estava inclinado a acreditar que havia adições posteriores. Estas adições dividiam-se em 2 etapas. A primeira, por volta da data da criação da imagem original, quando, segundo eles, foram adicionadas a lua e o terço em suas mãos. A segunda foi no século XVII, quando foram adicionadas as decorações douradas, as linhas negras dos contornos, o anjo, as pregas no manto, o resplendor, as estrelas e o fundo. Smith e Callahan concluíram que todos esses elementos haviam sido adicionados por mãos humanas. As respostas não demoraram muito. Onicamo Poa diz, no fim da história, que a imagem da Virgem de Guadalupe que temos de 1556 é a que Juan Diego recebeu e entregou a Zumárraga. E nela está o anjo, estão os raios, as estrelas. É como a que temos atualmente, a mesma. Todo o conhecimento e informações que temos das pinturas primitivas descrevem a Virgem como ela está. Com um anjo abaixo, rodeado pelo sol, a lua a seus pés, com um manto azul e com um vestido cor-de-rosa, como vemos agora. Se alguma coisa foi adicionada, foi muito no início. Estão perfeitamente documentadas a partir de 1606 cópias da Virgem de Guadalupe, desde uma muito famosa de Baltazar de Echave. Esta já tem certos elementos iconográficos que vão se repetindo, e esses não mudaram na Virgem, na obra. Claro, existem interpretações diferentes, mas em termos gerais, eu acredito que as cópias das cópias resultariam nas modificações que possam ter acontecido na Virgem de Guadalupe. Seria possível que aquilo que Smith e Callahan consideravam adições tivessem sido retoques ou tentativas de restauração? A imagem da Virgem de Guadalupe teria retoques, então? É certo que a imagem foi retocada, mas não sabemos exatamente quanto ou quanto. Mas ela tem retoques, é certo. Em 1556, o segundo arcebispo mandou fazer um retoque sobre as partes que estavam danificadas, mas não pintar a imagem original. Um retoque não é a obra, e isso foi o que fez o pintor de Montufa. As conclusões a que Smith e Callahan chegaram também foram questionadas pelo próprio alcance de uma fotografia infravermelha na análise de uma obra. Definitivamente, o infravermelho não pode fazer uma datação dos diferentes elementos que compõem uma pintura. Existem outras formas para tentar fazer uma datação. Porque não se pode ver por meio do infravermelho como se fosse uma radiografia. Ele só vai ultrapassar as camadas mais superficiais, como são os vernizes, os pigmentos vermelhos e ocres, mas não vai atingir uma profundidade maior. Para isso, utilizamos a radiografia. E isso vai nos mostrar toda a estrutura do quadro. Mas os estudos da imagem de Guadalupe não terminaram com Smith e Callahan. Naquela mesma época, retomou-se um aspecto analisado em anos anteriores: os olhos da Virgem de Guadalupe. Os avanços tecnológicos da época permitiriam obter novos resultados?
Os olhos da Virgem de Guadalupe têm sido estudados por diversos pesquisadores. O primeiro a abrir esta linha de investigação foi o fotógrafo mexicano Alfonso Marcué, que em 1929 reportou ter encontrado o reflexo de uma figura humana nos olhos da Virgem. Vinte anos mais tarde, o desenhista José Carlos Salinas, ao fazer uma cópia do rosto da Virgem, parou para analisar os olhos com uma lupa. Confirmou o que Marcué havia descrito. Nos olhos estava refletido um busto humano. Uma inovadora aplicação do processamento digital de imagens levou a resultados assombrosos. Em 1979, o Dr. José Ernst Torsmann, engenheiro de computação, realizava estudos para o Centro de Pesquisas da IBM, no México, quando ficou sabendo da descoberta de Salinas. Naquela época, eu li numa revista que há alguns anos um homem havia descoberto com uma lupa, ao observar o rosto da Virgem de Guadalupe, que nos olhos estava refletido um busto humano. Eu pensei, se com uma simples lupa isso foi descoberto, e se isso realmente existe, com essa técnica muito mais avançada, deve aparecer. O engenheiro Tonsman obteve fotografias do rosto da Virgem e as digitalizou, ampliando eletronicamente em 3.000 vezes para analisá-las com técnicas de processamento de imagens avançadas para aquela época. E no olho esquerdo da Virgem, descobri a figura de um indígena sentado com as pernas cruzadas, quase nu. Neste momento, pensei que seria o que o Sr. Salinas havia descoberto. Mas depois eu me dei conta que não, que era outro personagem. O que eu encontrei a seguir foi a figura de um homem com barba. Passei para o olho direito e então encontrei neste olho o homem com barba que acreditavam ser Juan Diego. Eu já estou convencido que era um espanhol. O engenheiro Tonsman encontrou um total de 13 figuras no olho direito e 12 figuras no esquerdo, correspondentes àquelas do outro olho. As mesmas imagens estão nos dois olhos. Não no mesmo tamanho, mas nas mesmas posições. Do ponto de vista da fé, eu acredito que isto é uma comprovação de que existe um fato sobrenatural. Poderia esta descoberta ser agregada às provas da autoria divina da imagem como evidência irrefutável do milagre? Há vários aspectos que Tonsman precisa aprofundar mais para que possa tentar uma aceitação entre os cientistas. Ele vê diversas pessoas, várias cenas de épocas diferentes, todos presentes na Virgem. E precisaria demonstrar isso. Segundo, ele vê sombras disformes, que logo interpreta como personagens. Porém, ainda falta muito nesta investigação para poder afirmar que é autêntica para ser aceita. Mas as pesquisas dos olhos da Virgem não haviam terminado. Depois de 8 anos de espera, o Dr. Jorge Escalante, oftalmologista, obteve autorização para fazer um estudo do manto original como parte de uma reportagem para a televisão mexicana. Então, em 1991, abria-se novamente a câmara de segurança que protege a imagem da Virgem de Guadalupe, para dar entrada ao Dr. Escalante e sua equipe de pesquisadores e profissionais de TV. O Dr. Escalante levou instrumentos oftalmológicos avançados, como lentes de alta definição, câmeras fotográficas e filmes de alta sensibilidade para fotografar os olhos da Virgem. Eu tive a surpresa de ver uma figura humana na córnea. A figura humana de um homem barbado. Calculo aproximadamente uns 55 ou 58 anos de idade. Mas era bem clara a imagem na córnea e eu disse, não é possível que isso exista aqui. Peguei minha lupa.
Coloquei-a na frente da imagem e vi perfeitamente o rosto de um homem barbado, com uma barba aparada. Passei para o olho esquerdo e vi exatamente a mesma figura da pessoa que está no olho direito. Obviamente, os dois olhos estão focalizados. Eu pensei que ia examinar uma pintura, mas eu não conheço nenhuma pintura do ano de 1531 que tenha imagens nas córneas. Não está em nossas mãos poder explicar. O reflexo nos olhos, as figuras que aparecem ali, são coisas muito interessantes. Chamam muito a atenção, mas são secundárias para nós. O final do debate a respeito da imagem da Virgem de Guadalupe não parece próximo. Existem pessoas que consideram que o fenômeno da Virgem não precisa de mais pesquisas para ser validado. Por outro lado, existem aqueles que dizem ser importante realizar estudos científicos do manto, pois assim seria colocado um fim na polêmica. Como foi feito com o sudário de Turim, ele já foi colocado nas mãos de gente séria e experiente, com o objetivo de ser estudado de maneira científica. Foram aceitas as condições, foram aceitos os resultados daquele que se considerava que era o santo sudário de Jesus. Sem dúvida, eu acredito que ainda não estamos neste momento histórico de iniciar plenamente uma investigação científica séria. O que poderia ser determinado era a composição e a idade de cada um dos elementos. É só o que nós podemos dizer, é que ele é composto de tais elementos e que tem tal idade e que provavelmente sofreram determinado tipo de modificações, de uma forma dedutiva, pelo tempo que se passou, pela oxidação, pela descoloração através da radiação ultravioleta. Uma investigação multidisciplinar, pois deveriam participar os biólogos para identificar as fibras têxteis, os químicos para identificar os pigmentos e também para fazer a investigação dos vernizes, dos aglutinantes. E tudo isso nos daria diversas respostas que, depois de somadas, realmente nos levariam a um conhecimento científico da pintura. Provas científicas como análises químicas e outras são boas, é claro. E talvez sejam feitas em algum momento. Mas para a Igreja Católica não são necessárias neste caso. Mas se uma devoção é firme, sincera, se já demonstrou com fatos ser útil para a Igreja, para o povo, para todo mundo, não importaria que fosse mais ou menos lendária. A crença em Guadalupe é tão grande que, de maneira alguma, vai se modificar pela análise científica ou pela abordagem científica dos fatos. Alheios ao debate em torno da imagem da Virgem, milhões de fiéis comparecem ao templo de Tepeyac para demonstrar sua fé. Lavradores e operários, ricos e pobres de todo o continente americano, continuam aproximando-se do santuário da Virgem de Guadalupe com a mesma devoção de 500 anos atrás. Considero que o verdadeiro milagre desta imagem não foi ter sido pintada ou ter aparecido, mas seu verdadeiro milagre foi que ela uniu o povo do México em torno dela. A Virgem está no coração dos milhões que chegam à Basílica. Padre, vim ver minha mãezinha, mas não quero estar diante dela sem antes prestar contas a Deus. O verdadeiro milagre acontece em Tepeyac todos os dias do ano, nos 365 dias do ano. O verdadeiro milagre está nos 15 milhões de pessoas que vêm para cá todos os anos e que estão aumentando. A imagem da Virgem de Guadalupe é um símbolo que pode cativar qualquer pessoa em qualquer condição humana. Uma mulher jovem que traz características do amor maternal quase impossíveis de reunir em uma só imagem. Ternura, entrega e, ao mesmo tempo, energia, exigência, dureza. Uma boa mãe tem tudo isso. Eu acredito que o povo, apesar do que dizem os historiadores, os aparicionistas e os anti-aparicionistas, o povo vai continuar vendo com fé a Virgem. Exatamente por esta circunstância, por esta mensagem tão profunda que nos passa, que é uma mensagem de consolo, uma mensagem de ajuda
uma mensagem de apoio. Versão brasileira Clone.